Muito bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Eu peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e também comentem esse vídeo caso lhes interessar. O assunto da nossa pauta aqui, nessa oportunidade importante, é então, eu diria, um dos pilares fundamentais do esoterismo ocidental. Tematizaria esse vídeo da seguinte maneira: paganismo, autoconhecimento e psicologias. Então, se formos tomar aqui, e necessariamente temos que fazê-lo, o autoconhecimento em sua raiz histórica filosófica, nós encontraremos o seguinte: o autoconhecimento ele já ocorre de maneira indelével na frase no umbral do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Alguns atribuem essa frase, que eu esqueço agora, certo? A outra parte, né? Continuidade dessa fala, né? Ou desse provérbio sapiencial, ele é atribuído ao Solon, não é? Solon de Atenas, que foi um grande e sábio estadista. Ele foi um estadista e um sábio, ok? Então aqui, para ficar claro, né? Ele não era um estadista sábio. Antes ele era um sábio e tinha uma função política de estadista, ok? Dito isso, o autoconhecimento, ele nasce, certo, nessa perspectiva puramente filosófica, de uma distinta antropologia. Essa antropologia tem raiz precisamente na teologia mítica. E nós vasculharemos muitíssimo breve aqui o entendimento estabelecido para o conceito de autoconhecimento, para fins norteadores do objetivo do nosso vídeo, ok? E esse vídeo ele não pretende em nenhum aspecto, certo, ser exaustivo. Abrir um parêntese aqui: o autoconhecimento é um dos pilares fundamentais da cosmovisão pagã e, portanto, a sua profundidade, extensão, sentido, conteúdo histórico e material literário são, assim, eu diria, inabarcáveis, né? Ou seja, você não consegue ler tudo que foi produzido acerca desse aspecto fundamental da cosmovisão pagã. Então, o autoconhecimento, ele de fato produziu, certo, essa tradição, não é? Então, nós podemos falar em uma tradição do autoconhecimento, ok? Então, fecha parênteses aqui. Esclarecido esse ponto aqui, o autoconhecimento tinha o sentido na teologia mítica de fornecer a identidade metafísica do ser humano, não é? Esclarecendo assim, inclusive, a sua origem última, ok? Então, o ser humano, no sentido metafísico da teologia mítica, ele não era um produto, eu diria, da evolução, no sentido fisicalista e do acaso, e nem também seria eu diria, né? Não seria uma,
como eu posso dizer, irmãos, uma especulação científica, ok? Não seria uma especulação científica, né? Então, esse sentido da teologia mítica fornecido para a questão do autoconhecimento, ele é sobretudo determinante. Ele é sobretudo determinante, ok? Então, nós não teríamos aqui coisas para o nosso propósito aqui circunstancial importantes em esclarecer, ok? Então, a implicação disso é o seguinte, né? A teologia mítica, ela fornece o sentido do autoconhecimento, que é exatamente informar ao homem a sua identidade e a sua origem, implicando então numa antropologia previamente orientada, não é previamente orientada. Mas essa orientação, ela tem na metafísica a sua força e o seu sentido final, não é? Então, ela parte da metafísica para retornar a ela. Então, essa possibilidade contida no próprio conceito de autoconhecimento garante ao homem esse manancial de um saber elevado, né? Afinal de contas, o homem teria então de fato uma possibilidade incomensurável e elevadíssima de conhecer a si mesmo, a sua identidade e a sua origem, né? Então, nós vemos nisso de fato uma tentação positiva, benéfica e necessária em si mesma, ok? Num primeiro momento, e do ponto de vista não cristão, ok? Então, eu estou aqui explicando exatamente a convicção religiosa da teologia mítica no que concerne ao conceito de autoconhecimento, certo? Então, a direção aqui é essa, né? Para os senhores não perderem aqui o fio explicativo do nosso vídeo. Então, de fato, essa possibilidade ela alimenta, não é, as nossas mais elevadas ambições, certo? Nós vivemos tempos já afinal, especificamente a contemporaneidade secularista, e eu diria, né, de uma tecnocracia secular, onde o ser humano ele não tem interesses, eu diria, últimos, certo? Senão que os interesses últimos, eles foram simplesmente imanentizados numa espécie de cronocentrismo. As pessoas, elas agarram-se à convicção firme de que precisam ser felizes aqui e agora. Precisam realizar seus sonhos aqui e agora. Precisam disso, precisam daquilo, não é? E elas próprias acreditam poderem ser a capitã do leme do seu próprio destino, não é? Eu acho que essa seria a tendência mais acertadamente realista da questão. Então, o homem, dentro desse cenário, certo? Ele é realmente um absoluto estranho para si próprio, ok? Porque a todo tempo ele depende meramente de metas, sugestões, doutrinas e realizações socioeconômicas e culturais externas a si próprio para encontrar a sua origem e para encontrar a sua própria identidade. Então isso de fato é um erro, né? Muitíssimo comum, recorrente,
antigo, né? Quer dizer, cada época caminhou extensamente por essa via, certo? Buscar a origem e identidade humana em suas realizações individuais e temporais. Mas, no entanto, o homem, afinal, desconhece a si próprio. Eu acredito que o argumento mais forte, depois do argumento bíblico, obviamente, é o argumento transhumanista. O transhumanismo, ele deseja redefinir a humanidade sob a convicção de que o ser humano ele possui falhas metafísicas, biológicas, psicológicas e intelectuais fundamentais, certo? Então essas falhas elas precisam ser corrigidas, né? E o transhumanismo ele investe assim todos os seus recursos científicos, financeiros, filosóficos e subjetivos para isso, para salvar o homem de sua falibilidade inadmissível e horripilante do ponto de vista do seu próprio destino. Quer dizer, o transhumanismo, ele acredita piamente e também irrevogavelmente de que a morte ela é um erro para o destino humano, né? A morte ela é algo absolutamente insatisfatório e inadmissível, ok? Então, dito isso, eu penso estar claro aqui a altitude teleológica e religiosa do assunto. O homem permanece absolutamente insatisfeito e desesperado consigo mesmo, certo? O transhumanismo é então a mais catastrófica e diabólica implicação do autoconhecimento. De fato, o transhumanismo ele recebe a sua orientação teológica do cânon ocidental do autoconhecimento, okay? Do autoconhecimento. Note aqui que nós falamos aqui o termo convicção, né? Então é uma convicção. É diferente de uma prova científica, de uma demonstração lógica, de um silogismo, de um argumento filosófico, ok? Estamos falando aqui de uma convicção religiosa. Então, o homem, no transhumanismo, acredita com máxima convicção de que na realização do cume transhumanista, o homem obterá aí, digamos, né, o santo graal, a felicidade última, certo? Para si mesmo. Ou seja, depende apenas do homem, né? Afinal, o homem, nessa perspectiva de autoconhecimento, inclusive, ele está sozinho. Ele está absolutamente sozinho e o autoconhecimento depende dele próprio, de sua vontade regenerada, certo? Dado que o autoconhecimento, ele não é, certo? Eu diria assim, uma conquista meramente, como eu explicaria isso? Do acaso, né? É interessante. O acaso não entraria aqui, certo? Mas a obtenção do autoconhecimento dependeria antes, certo? Da iniciação, né? E essa iniciação, ela ocorre através de uma eleição divina. Porque o autoconhecimento, enquanto pilar do esoterismo pagão ocidental, é uma sabedoria ou um fundamento, um dos fundamentos da sabedoria revelada,
dos deuses, né? A sabedoria dos deuses. Então, o autoconhecimento, ele trouxe para o Ocidente, certo? Tipos humanos, eu diria, dos mais contraditórios, exóticos e comuns possíveis, certo? Então, daí nós vemos, certo? Essa divisão, não é? Essa pluralidade de ideias acerca da natureza humana, né? A natureza humana, ela se torna de fato, eu diria, um oceano pluralista. Um oceano pluralista. O homem, então, não partiria de uma unidade, certo? Mas o homem está sempre orientado pelo autoconhecimento. Mas que homem detém o autoconhecimento? Esse é o ponto. O homem que detém o autoconhecimento, dentro da cosmovisão pagã, é o filósofo, o teólogo, o sábio, o poeta. Ok? Então, o profano, ele está absolutamente perdido, né? Está na escuridão espiritual e existencial. Então, ele não pode, de forma alguma, conhecer a si próprio, a si mesmo. Ele não pode conhecer a si próprio. Então, o autoconhecimento nessa perspectiva, nós diríamos que sim, o ápice da autossoteria. A autossalvação é obtida a partir do momento em que o iniciado ele começa a especular, a filosofar acerca do autoconhecimento. Os enteógenos, por exemplo, seriam o autoconhecimento, né? Seria um caminho assim importante para o autoconhecimento. Então, os enteógenos, né, por exemplo, e ainda mais deixa eu pensar aqui. Esse assunto é um pouco difícil, né, de você conseguir seguir um elo lógico, entendeu? Dentro desse assunto, né? Então, os enteógenos, por um lado, eles seriam, eu diria, um momento especial onde o homem abandonaria temporariamente a sua veste mortal, não é? Quer dizer, os seus trajes mortais seriam por algum tempo abandonados e ele encontraria o divino, ok? Então, através dos enteógenos, né? Ayahuasca, etc, etc, né? A bebida sagrada, certo? Por um outro lado também, nós vemos que a questão da contemplação, certo? Questão dos exercícios contemplativos, né? Então, esses exercícios contemplativos têm o seu principal elemento na meditação. A meditação também seria uma espécie de aquisição necessária para a consciência superior, não é? Então, a meditação, ela é sim um elemento extremamente e puramente religioso. Então, essa ideia de meditação, ela vem, né, por exemplo, numa onda de popularismo via o Tantra Yoga no Ocidente. Então, nós vemos que magnatas, não é? Intelectuais da mais alta estirpe, certo? Professores universitários, espiritualistas, gurus, palestrantes, mestres de artes marciais, bem como a população no geral, estão convictos de que a prática meditativa da yoga, por exemplo, é só um exemplo, lhes fornece, certo, um tipo de superioridade consciencial para a existência e para a sua própria identidade, não é? A pergunta que eu faço é: qual o fundamento objetivo para tanto?
Então percebam aqui que a característica fundamental do autoconhecimento não possui objetividade epistemológica, certo? A objetividade do autoconhecimento, ela é puramente metafísica e subjetiva. Claro, com isso eu não quero dizer que inexista um fundamento lógico analítico, certo? Mas que esse fundamento lógico analítico ele está totalmente desconectado de uma autoridade superior ao homem. O ponto aqui é esse. Então é uma autoridade metafísica objetiva, no entanto que não é um legislador teológico, moral, superior ao homem. Então, nessa linha de raciocínio, o autoconhecimento, nós poderíamos dizer claramente, à luz da palavra de Deus, é o autoengano por definição. O autoengano, por definição, de caráter diabólico, certo? Porque nessa linha de autoconhecimento, inclusive, é o Pico della Mirandola, que foi o grande filósofo da Renascença, não é? Que escreveu 900 teses acerca dessa união, não é? Dogmática para uma teologia universal. Ele acreditava que a natureza humana era absolutamente móvel, né? Móvel. O homem conseguiria realmente ser aquilo que ele próprio, partindo do seu autoconhecimento, determinasse para si mesmo. Ou seja, o homem ele pode autodefinir-se, não é isso? O homem pode autodefinir-se, mas essa autodefinição do homem não abriria a mão, e aqui é o mais interessante, né? É o elemento bíblico ineradicável. O homem não poderia abrir mão de forma alguma, certo? De seu destino divino. A deificação seria o ápice, seria o telos para o autoconhecimento. Então, de fato, é uma coisa muitíssimo séria e que produziu, como eu já falei aqui, uma ampla massa de literatura, certo? E para fechar o vídeo aqui, irmãos, eu diria ainda o seguinte: o autoconhecimento no Ocidente, ele é o fundamento matriz para toda a produção da antropologia ocidental. As antropologias, as teorias antropológicas e antropologias, elas bebem apenas dessa fonte. A única outra grande fonte ocidental para teoria antropológica e antropologia é o cristianismo. No entanto, o cristianismo não possui a influência antropológica que o paganismo possui. Esse é o ponto. No cristianismo, o homem ele é tido como uma criatura de Deus. Ou seja, ele foi feito por Deus para servir a Deus, não é? Com a finalidade de adorá-lo, certo? Mas que o homem optou pelo pecado, ou seja, o homem desobedeceu a Deus e condenou a Deus como sendo inútil, desnecessário e tirânico. Ou seja, o homem escolheu ser inimigo de Deus. No autoconhecimento sequer existe a noção do pecado original. Então, note que é uma coisa totalmente distinta e oposta ao cristianismo. Então, nós poderíamos ainda colocar para nós diversos outros, eu diria, links investigativos, mas o vídeo ficaria muito grande, né? E nós podemos, no decorrer aqui do desenvolvimento do eixo temático, irmos trazendo mais alguns links desse assunto, né? Então, do autoconhecimento nascerá psicologias, psicanálise, a questão
das neurociências e assim por diante, né? Então, o autoconhecimento, ele é de fato, eu poderia afirmar tranquilamente e logicamente válido, como sendo a fonte criativa do espírito humano. Então, o autoconhecimento é a fonte criativa do espírito humano. Mas a essência dessa fonte, ela é pagã. Ela é pagã, ela não é cristã. Então, eis o problema posto para nós, certo? Então, dito isso, a implicação imediata é que o homem pagão, o homem não cristão, ele nunca poderá desenvolver uma ciência para a glória de Deus. Porque a sua mente, o seu coração, ele está cativo da convicção de que ele pode descobrir por si próprio a sua origem, a sua identidade e então moldá-las ao seu próprio bel prazer. Então, eis o perigo aí do autoconhecimento. Então, autoconhecimento, na verdade, é sim um poder mítico-teológico, metafísico, escravizador do coração e da consciência humana. Ou seja, os homens são aquilo que eles descobrem a partir do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele seria esse dogma metafísico inquestionável. Inquestionável. O platonismo, o aristotelismo, a filosofia moderna, né, mais ainda, eles estão absolutamente fundamentados e orientados por esse dogma, não é? Eu diria até o seguinte, que a fonte do humanismo antigo é o pilar esotérico do autoconhecimento, certo? Então, o humanismo antigo, ele possui sua máxima inspiração no autoconhecimento. Então, o homem é um herói divino, um construtor de mundos, certo? E não precisa de um Deus que o governe. Então, de fato, nós vemos aí uma inspiração diabólica, uma crença absolutamente anticristã, que deve ser detestada, perseguida e condenada em todos os seus aspectos. Ok, irmãos? Que Deus abençoe. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, contanto ainda que um pouco impopular, certo? Com uma terminologia muitíssimo específica e, em certa medida, densa, truncada, mas que ela é útil para que vocês não tenham dúvidas quanto ao recorte feito aqui em questão. Ok, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos.